Então, unindo mente, coração e espírito. A gente pensou numa imagem para tentar exemplificar esse desafio aqui, né? E a primeira imagem que veio assim na nossa mente, no nosso coração, foi uma balança, porque coração e cabeça poderiam muito bem ser representados por esses dois pratos, né? É claro, a gente tem a vida concreta, a gente tem o santuário da vida, mas às vezes o santuário da vida vai a reboque da dinâmica que a gente atravessa aí entre esses dois pratos, né? O prato da cabeça e o prato do coração. E, obviamente, o eixo central da nossa vida é o que vai definir tudo isso, mas isso a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Então, pegando essa imagem e dando uma mergulhadinha mais fundo nela aqui, né? A gente poderia, como dissemos, né, num dos pratos enxergar a dinâmica da nossa mente e no outro, no contrapeso, a dinâmica do nosso coração. E aquilo que a gente busca é exatamente essa imagem, né? Os pratos absolutamente iguais, na mesma altura, produzindo aquele efeito tão sonhado de unidade, de equilíbrio e de paz. Mas será que é assim que a gente vive? Possivelmente não. Então, a gente vai usar esse símbolo aqui para tentar representar algo mais próximo daquilo que de verdade nós vivemos no dia a dia, né? Às vezes, o prato pende para o lado, os pratos, né? Um deles pende mais e a balança pende para o lado da mente. A mente fica pesada, fica bem mais pesada que tudo. E o peso que vem na mente é justamente essa torrente de preocupações, de frustrações e de indecisões. Interessante, né? Porque preocupação, a gente está lá no futuro. Frustração está carregando aquele saco de tijolos do passado, né? E indecisão é uma oscilação de uma tentativa de ficar no presente, tomar uma decisão, mas sem ir para lugar algum. Então, quantas e quantas vezes, né, nós não nos pegamos com a nossa mente perdida nessas nuvens, nesse carrossel de imagens, na oscilação dessa balança interna e numa oscilação que acaba pendendo para um lado bem mais pesado, que é a mente humana, quando ela está carregada de preocupação, de frustração e de indecisão. Mas esse é só um lado da questão, né? O outro lado da questão está no outro pratinho da balança, que é o coração, porque o coração também pode ficar muito pesado. O coração pode carregar pesos até muito superiores aos pesos que a nossa mente consegue carregar. Se a mente é o aspecto consciente, o coração é o subconsciente, ele está mais próximo ali daquelas instâncias mais profundas, né? Portanto, o prato da balança do coração acaba até sendo um pouco maior que o prato da cabeça. E por isso, quando o coração fica sobrecarregado, a vida fica extremamente pesada. E o peso que o coração pode carregar nesse estado de coisas, né? É ansiedade, é agitação, é angústia, que também a gente pode imaginar, né, como tentativa de antecipar o futuro, uma trepidação no presente e carregar todo o peso dos problemas não resolvidos no passado e a pessoa fica remoendo aquela angústia sem fim. Então, reparem que cada prato dessa balança também tem, como se fossem 3 pontos, né? A balança como um todo tem 2 e um eixo. E o coração e a cabeça também funcionam nesse desequilíbrio
com dois pratos de futuro e passado e um eixo extremamente instável de presente. Então, a grande loucura de tudo isso é que o coração e a cabeça, não é que os dois alternam um desequilíbrio fundamental. E os dois têm o seu próprio desequilíbrio dinâmico. E a combinação desses desequilíbrios faz com que a vida humana seja algo realmente desafiador. Porque no nosso atual estado de consciência, a única coisa que existe é uma sucessão de desequilíbrios, é uma sucessão de ruptura, de total falta de união entre todos esses elementos que estão dentro de nós. E por isso, né, que a gente brincou um pouquinho com essa imagem aqui, é uma brincadeira até um pouco séria, né? Porque se os diferentes momentos desse desequilíbrio dinâmico entre cabeça e coração, entre mente e coração, mas também dentro da própria mente e dentro do próprio coração, como se esses momentos fossem as horas de um dia, fossem os meses de um ano, fossem os instantes de uma determinada parte da nossa vida. E cabeça e coração, como se fossem dois ponteiros, né? Vão girando dentro desse carrossel de desequilíbrios. A gente espera que vocês estejam conseguindo ver o detalhe da imagem, né? É como se cada momento fosse a balança pendendo para um lado, no momento seguinte pende para outro, e assim elas vão se revezando e vão oscilando sem parar. E se a gente fosse ver os intervalos entre um e outro, também são de oscilações ainda mais frequentes. Então, o que é isso? Isso não passa... pulou o slide seguinte. Isso não passa desse ciclo de repetição, porque, apesar de ser uma alternância enorme, essa alternância, na verdade, ela só se repete. Esse desequilíbrio, ele é fundamental. Existem infinitas combinações, mas, no fundo, são combinações profundamente repetitivas. E essa repetição dessas oscilações, no fundo, é a causa do nosso sofrimento. Porque o nosso sofrimento vem justamente dessa falta de serenidade, falta de silêncio, falta de unidade interior. E, assim, a consequência disso tudo é como se a alma humana estivesse sangrando interiormente, sem parar. No coração, na cabeça, na vida, em todos os aspectos. E esse ciclo fechado de repetições, como se fosse a roda do hamster mesmo, né? No fundo é a nossa prisão. Entra ano, entra mês, sai mês, semana depois de semana, um dia depois de dia, uma década, outra década, e aí vai a vida do ser humano aprisionado por esse falso eixo, aprisionado por um eixo vazio, um eixo oco, um eixo sem substância, que é esse grande vazio interior que a gente chama de eu, essa vida egocêntrica, de uma consciência que persegue a si mesma, persegue suas projeções, persegue sua sombra. Então, esse ciclo fechado e interminável é o ciclo interminável do eu. E é esse ciclo que é totalmente caracterizado pelas desarmonias nos diferentes níveis e nos diferentes aspectos da vida. Portanto, qualquer tentativa de gerar união entre a mente e o coração, a partir desse falso eixo da vida,
que é o eu, a consciência egocêntrica, qualquer tentativa nesse sentido está fadada ao fracasso, porque a característica do eu é vazio e oscilação caótica. Então, é impossível atingir a unidade de mente e coração a partir de um eixo quebrado, a partir de um eixo falso, oco, vazio. Portanto, algo diferente precisa servir de eixo para a vida. Em várias das nossas palestras anteriores, a gente utilizou essa imagem, uma imagem muito forte, né? Uma imagem muito poderosa, é por isso que a gente utiliza. Porque, na verdade, ela representa a consciência humana quando ela é tocada pelo fogo do Espírito, que é representado por esse círculo interior, por essa centelha do Espírito. Esse é o verdadeiro eixo do ser humano. E ele não precisa ser procurado fora, ele não precisa ser descoberto, ele precisa ser redescoberto. Porque, na verdade, é ele que toca o âmago da consciência humana quando a consciência já está completamente exausta desse ciclo de alternâncias caóticas e de desequilíbrios entre a mente e o coração e a mente e o restante da vida. Quando esse eixo desperta no ser humano, ele pode transformar a vida inteira. Então, a vida, né, que é representada por esse círculo maior, é uma imagem e semelhança desse círculo central, dessa centelha. Então, esse é o começo da transformação. E é o começo da possibilidade da gente compreender o aprisionamento na mente, compreender o aprisionamento no coração e dar início a um processo de transformação. E é isso que a gente gostaria de falar um pouquinho agora, a partir desse slide. Vamos começar com a mente, o santuário da cabeça, né? O núcleo da nossa consciência desperta, digamos assim. Na grande maioria das vezes, para a grande maioria dos seres humanos, a mente vive encapsulada numa prisão de preocupações. E essa prisão de preocupações, né, ela tem um ciclo determinado. É como se lá do fundo do inconsciente, aí vocês veem a primeira setinha subindo, né? Lá do fundo do inconsciente, nós tivéssemos um verdadeiro repositório de pensamentos inconscientes, que de tempos em tempos surgem e começam um ciclo na mente do ser humano. E esse ciclo, né, na medida em que eles vão se elevando do campo do inconsciente para o campo consciente, eles vão se transformando em imagens pensamento, que são como se fossem flashes, são lembranças, são percepções, são sensações, porque está brotando do campo do inconsciente. E num determinado momento eles se tornam imagens pensamento, ou seja, um fragmento que de repente começa a ganhar um pouquinho mais de forma e de coesão. Quando essas imagens pensamento, elas amadurecem mais no campo da mente humana, elas se cristalizam como se fossem pensamentos articulados às vezes em palavras dentro do nosso diálogo interno, às vezes em ideias concatenadas, em lembranças concatenadas, em interação com a vontade, ou seja, é uma infinidade de possibilidades, um caleidoscópio gigante. Mas tem uma característica, e a característica é que são trilhas já percorridas. É como se as sinapses, né, que ocorrem no nosso cérebro estabelecessem rios energéticos por onde fluem esses pensamentos repetitivos.
E a cada vez que eles se repetem, eles é como se fosse a água, né? Sulcando o leito de um rio cada vez mais fundo. Eles vão se aprofundando, eles vão se tornando extremamente poderosos e característicos, como se eles definissem aquilo que nós somos. E por causa disso a gente vai acreditando cada vez mais que nós, a nossa essência, são esses pensamentos repetitivos. E esses pensamentos repetitivos, eles vão se transformando em reforços comportamentais. Eles vão reforçando o nosso comportamento. E assim o nosso comportamento vai se tornando cada vez mais previsível em função desses pensamentos repetitivos, em função dessas imagens de pensamento que fluem mais ou menos do mesmo caudal ali do grande inconsciente, individual ou coletivo. E aí, depois que nós agimos, né, as consequências das nossas ações existem no campo da mente, mas elas são muito mais amplas, né? E aí, todos os aspectos da nossa vida, incluindo o inconsciente, vão colher o resultado de todas essas nossas ações ou reações mais ou menos automáticas, né? Que é esse comportamento reforçado, repetitivo. E aí, isso mergulhando e cristalizando no inconsciente, ele retroalimenta todo esse caudal, né? todo esse substrato do inconsciente, até que num determinado momento, uma situação exterior ou uma situação interior faz suscitar novamente esse estímulo lá do inconsciente, a imagem pensamento se forma, o pensamento repetitivo se manifesta, reforça o comportamento, e aí a gente fica nesse ciclo infinito de preocupação, de frustração, né, como a gente falou agora há pouco. E é isso que vai fazendo o pratinho da mente balançar e, ao mesmo tempo, se manter extremamente pesado. E é essa oscilação de peso, né, que faz com que, às vezes, a balança penda para um lado, às vezes penda para o outro. E é esse ciclo que a gente precisa romper. E como que esse ciclo pode ser rompido? De novo, a gente tem que voltar no elemento anterior, que é o elemento da centelha do espírito. Se nada diferente do ciclo fechado do eu tivesse se manifestando no ser humano, não existe esperança, não existe saída. É preciso que uma força diferente desperte e inquiete a consciência. Que, assim, de fato, tire a consciência dessa zona de desconforto. Porque chamar o ciclo de preocupação de zona de conforto é quase uma ironia, né? Mas a nossa consciência se acostuma com esse ciclo, se vicia nesse ciclo. E por incrível que pareça, esse desconforto acaba virando a zona de conforto da consciência egocêntrica. Por isso que uma força, a gente denomina isso simbolicamente, outras tradições têm outros nomes, mas a centelha do espírito precisa estar ativa, porque ela precisa inquietar a consciência. E quando ela inquieta a consciência, ela gera um ciclo diferente. A gente até representou esse ciclo no sentido contrário, tá? É o que a gente vai tentar falar um pouco para vocês agora. O ciclo não é o oposto, mas é o verdadeiro ciclo do pensamento, é o ciclo do autoconhecimento e não da preocupação. Porque o centro tem que voltar para o próprio ser humano. E esse centro não é o inconsciente, mas é a centelha do espírito, que é o onisciente em nós mesmos. É a consciência universal, é a partícula de consciência universal que cada um de nós possui em si. Então, esse substrato do onisciente não é um inconsciente individual, nem um inconsciente coletivo. Ele é o próprio campo do conhecimento universal de primeira mão que está já dentro do ser humano, ali, encapsulado nessa semente espiritual que a gente carrega no âmago do ser. Então, é de lá que brota um estímulo.
um estímulo que vai por um caminho completamente diferente da mente egocêntrica condicionada. Por quê? Porque esse estímulo, ao invés de gerar imagens, pensamento repetitivas, ele acessa áreas que são fechadas, áreas inacessíveis para a consciência egocêntrica comum. Na escola, a gente denomina essas áreas de pré-memória, ou seja, é um conhecimento que vem antes da memória repetitiva da consciência egocêntrica. E é por isso que quando esse impulso da centelha do espírito, esse impulso que brota do onisciente, da instância universal do nosso ser, quando ele ativa esse conhecimento ancestral que vem antes da memória do eu, então é como se nós estivéssemos pensando de verdade pela primeira vez. E isso é o insight, é o estalo, é o relâmpago, é o ahá, né? É aquele momento onde a gente olha para a realidade e fala, putz, não é possível. Não é possível que essa pantomima, que essa representação que é a vida da consciência egocêntrica faça sentido. É como se a gente estivesse vendo uma peça e, de repente, se desse conta que é uma peça. Ou a gente acredita que é a realidade e, de repente, percebe que é um cenário. Olha para si mesmo e se vê representando. Olha para tudo e se questiona da absoluta falta de sentido. Não porque a vida não tenha sentido, é claro que a vida tem. O que não tem sentido é a vida egocêntrica. Porque é ela que passa por cima, né? De todo o verdadeiro sentido da vida. Então, a partir do momento em que da instância do onisciente surge essa pré-memória, e essa pré-memória se transforma num insight, é como se um clarão de luz acendesse na consciência. Que até então vivia na mais profunda treva, a treva do auto-engano, a treva da preocupação, a treva da consciência egocêntrica. E quando existe esse relâmpago, ela pode enxergar, e quando ela pode enxergar com os olhos interiores da alma, né? Ela consegue observar a si mesma, ainda que seja por um relance. E isso é a observação objetiva. Isso é o verdadeiro observador silencioso, o observador objetivo, que é o núcleo da nossa consciência. Ele se torna, então, capaz de, através dessa luz, refletir a verdadeira imagem da realidade. E nessa autopercepção, ele ganha autoconhecimento. E, através desse flash de autopercepção, ele não será nunca mais o mesmo naquele ponto que ele percebeu. E isso fica gravado na instância do ser, através da força do onisciente. Esse flash de autoconhecimento, ele não se perde. Ele fica registrado em todas as instâncias do nosso ser. E num determinado momento ele se manifesta de novo. E quando ele se manifesta de novo, esse impulso volta ainda mais forte. E ele vai gerando um ciclo virtuoso, uma verdadeira espiral de transformação que desperta a pré-memória, gera um insight, que produz uma observação objetiva, que se precipita como se fosse uma gota de orvalho no substrato mais profundo do nosso ser, que vai ganhando conhecimento de primeira mão, o autoconhecimento. Então, é assim que a gente começa a tirar pedrinha por pedrinha, o peso excessivo que existe na mente, o peso da consciência egocêntrica. É um processo de purificação, como se a gente fosse tirando tudo aquilo que é grosseiro, tudo aquilo que não pertence de verdade à mente humana. E vamos transformando a mente humana num espelho cristalino, como se fosse um prato vazio daquela balança, extremamente puro, extremamente reflexivo, porque reflete a luz puramente, e extremamente leve, né? Então, essa é a transformação que a mente precisa atravessar.
Vamos olhar um pouquinho mais agora para o coração, porque também é um ciclo, mas é um ciclo um pouco diferente. E a gente precisa compreender a diferença do funcionamento de um e do funcionamento de outro. Pensando agora, então, no coração, né? Que é uma instância tão profunda em nós que a escola denomina muitas vezes de santuário do coração, né? O coração, o santuário do coração, quando ele é habitado por esse vazio do eu, ou seja, ele tenta gravitar ao redor desse eixo inexistente, desse grande oco, desse grande nada, o grande vazio do eu, o coração vive preso no ciclo da ansiedade, da angústia, né? E esse ciclo, ele é um ciclo mais curto e bem mais rápido que o ciclo da mente. Por quê? À medida que a gente vai mergulhando do consciente para o subconsciente e também para o santuário da vida, né, que é o inconsciente mesmo, os ciclos eles vão encurtando em tempo. Por quê? Porque a gente está falando de uma inteligência muito mais ancestral, né? A sofisticação da mente veio depois do aspecto subconsciente das emoções. E o aspecto subconsciente das emoções veio muito depois do aspecto instintivo do inconsciente, né? O aspecto automático dos instintos. Então, nessa hierarquia de coisas, os instintos são muito mais rápidos do que as emoções, que são mais rápidas do que os pensamentos. E é por isso que o ciclo de aprisionamento do coração é bem mais forte e bem mais rápido do que o ciclo do aprisionamento da mente. E aqui, para tentar explicar isso, a gente vai utilizar um conceito, né, que na linguagem esotérica tem relação ao aspecto de atração e de irradiação, ou seja, uma porta negativa que atrai e uma porta positiva que irradia no mundo da vida emocional, que no aspecto esotérico também é chamado de mundo astral, porque ele está ligado aos desejos, ele está ligado às emoções fortíssimas que o ser humano vivencia. Então, nesse vórtex de nada, desse caos do vazio do eu, é como se fosse um grande redemoinho que gira ao redor do seu próprio vazio. Esse vazio do eu tenta ser preenchido pela porta negativa, vocês estão vendo um sinalzinho de negativo, que é a porta que atrai, que é como se fosse uma grande abertura para todo esse caos emocional e de desejos, esse caos do mundo astral natural, que nos rodeia por todos os lados, em todas as situações, em todas as nossas interações. É por aí que a gente literalmente abre a porta do nosso coração para que todas essas energias entrem quase que sem filtro. E entrem para dentro desse redemoinho vazio do eu, justamente para tentar preenchê-lo. E é nessa tentativa de preencher esse vazio que a gente alimenta e retroalimenta esse redemoinho. Por quê? Porque quando essa porta negativa está aberta para o mundo astral, essas energias entram numa velocidade incrível, e é isso, né, essa velocidade incontrolável de emoções e de sentimentos que gera essa agitação incrível. E essa agitação, que é como se fosse os rodopios de um redemoinho, né, que aceleram ainda mais aquilo que já se encontrava em circulação dentro do coração, que são as emoções caóticas e os desejos incontroláveis. E os desejos incontroláveis, né, que é o aspecto de manifestação das emoções, são eles a manifestação da porta positiva do coração.
porque a porta negativa atrai, mas a porta positiva irradia, ela põe em movimento. São os dois aspectos do redemoinho, né? Um puxa para dentro, outro empurra para fora. E é assim que o redemoinho fica em constante circulação. E esses desejos incontroláveis a gente manifesta, a gente busca coisas, a gente persegue coisas, a gente tenta afastar coisas. Ou seja, é isso que nos coloca em movimento no mundo emocional, no mundo dos desejos, no mundo astral. E o resultado disso é a ansiedade. A ansiedade, né, de você estar sempre tentando antecipar o momento seguinte, ou a angústia de remoer o passado, ou seja, é essa trepidação, essa agitação sem fim que circula pelo santuário do coração do ser humano, quando o núcleo da sua vida é a consciência egocêntrica, é o vazio do próprio eu. É isso que precisa mudar. E no caso do santuário do coração, precisa acontecer uma mudança da orientação dessas portas, da porta negativa e da porta positiva. Porque enquanto a gente ficar na consciência egocêntrica, ligado com essas portas dessa maneira, na porta negativa, ligada para a energia emocional e de desejos incontrolável que entra, como uma corrente elétrica, e projetando nos outros os nossos desejos, né, a nossa ansiedade toda, a nossa angústia toda, é como se a gente estivesse com as duas mãos presas num fio desencapado por onde circula uma corrente elétrica poderosíssima. Vocês seguramente já viram pessoas que, por um acidente, encostam as mãos em fios e eles ficam levando um choque e, apesar daquele choque ser fortíssimo, eles não conseguem soltar. Eles ficam literalmente presos à corrente. E é isso que acontece com o nosso coração. E é isso que precisa mudar. E para mudar isso, o funcionamento dessas duas portas, o polo negativo e o polo positivo dessa corrente energética, eles precisam estar ligados em pontos diferentes. O que precisa acontecer? Aqui está aquele símbolo, né, da centelha do espírito, aquele círculo de fogo, aquela centelha do fogo invisível do espírito que está lá no âmago do nosso ser, como se estivesse no núcleo do nosso próprio coração. Esse precisa voltar a ser o verdadeiro eixo. E não mais o vazio do eu. Então a gente precisa substituir o vácuo, o caos do eu pelo verdadeiro centro do universo, que é a centelha do espírito, que é o centro de tudo e que também está no centro do nosso ser. Ou seja, nós precisamos deixar de ser excêntricos, né? Ou seja, viver fora do eixo e voltar a viver do eixo original da vida, da origem de toda a vida, que é o espírito. Quando isso acontece, ou seja, depois que o ser humano foi tocado e ganhou um pouco de autoconhecimento, ele pode travar essa batalha no santuário do coração. Porque com o autoconhecimento já tendo dado os seus primeiros passos, o ser humano, se conhecendo, ele vai conseguir perceber não só o caos no seu pensamento e transformar isso, mas ele também vai ter a chance de olhar para dentro, olhar no fundo do seu coração e ganhar de novo o mínimo de livre arbítrio, o mínimo da capacidade de escolher. Escolher se ele vai conectar a porta negativa ainda no velho mundo astral das emoções e dos desejos incontroláveis da consciência egocêntrica, ou se ele vai usar esse espaço para voltar a porta negativa para o verdadeiro eixo, porque é de lá que brota um manancial infinito de energia. É como se a fonte da água viva tivesse dentro de nós mesmos. E está.
E o ser humano não precisa morrer de sede no deserto da vida. Ele pode transformar. E na hora em que ele reconecta essa porta negativa no santuário do coração à centelha do espírito, ele desencadeia um ciclo completamente diferente. Um ciclo que a gente tentou aqui, dentro das nossas limitações, expressar, né, como essa espiral que nós desenhamos aqui. Uma espiral onde a porta negativa, por isso que vocês têm aquele símbolozinho do negativo ali, entre aspas, né? Voltada para o eixo, voltada para o âmago do nosso ser. E a partir desse eixo, a partir do âmago do nosso ser, ela recebe tudo. O coração é alimentado, ele é nutrido por esse verdadeiro bálsamo que emana da centelha do espírito. E esse bálsamo faz com que todo aquele vazio interior do eu seja instantaneamente preenchido. E quando ele é preenchido, ele gera uma superabundância de energia. Então, não só o vazio é preenchido, mas aquele desespero de viver sempre dependendo da energia exterior do mundo das emoções, do mundo dos desejos, para tentar preencher desesperadamente esse vazio, isso some. E isso preenche o coração e gera essa superabundância que é representada por essa espiral crescente, que é como se fosse um jorro de água límpida e pura que parte do nosso coração. E isso não fica preso dentro do nosso coração. Isso emana do nosso coração. Portanto, o próprio sentido da vida muda. Aquele sentido egocêntrico que quer tudo para si se transforma num sentido de uma oferenda para tudo, para poder compartilhar essa superabundância. Por isso que na ponta crescente dessa espiral para fora, a gente colocou a porta positiva. Porque essa porta positiva não está oferecendo mais a agitação da ansiedade, da angústia, dos desejos incontroláveis, das emoções caóticas. Não, é o contrário. Esse ciclo ele foi transformado a partir do toque da centelha do espírito. A consciência se liga conscientemente a ela, se liga de livre e espontânea vontade a essa centelha. E por ela se ligar a essa centelha, essa espiral se desencadeia, e o que preenche o coração, a gente representou aqui por esse símbolo lindo, né, que é a voz do silêncio, que é silêncio, que é paz, que é serenidade, que é equilíbrio, que é harmonia, que é união. Então isso brota de dentro. A gente não precisa mais perseguir isso fora. A gente não precisa estar em outro lugar da nossa vida. A gente não precisa estar desempenhando um papel diferente. As nossas relações exteriores não precisam mudar. Nós nos transformamos interiormente. E, por consequência, todo o restante muda. E essa irradiação que parte é o verdadeiro amor. Mas um amor incondicional. Um amor que só oferece e não pede nada em troca. Um amor que não é um toma lá da cá. É um amor que, como já está unido ao primeiro amor em si mesmo, ele tem tudo para oferecer para todos. Essa é a transformação que precisa acontecer no santuário do coração, no segundo prato da balança, onde a gente retira o peso da ansiedade, da angústia, né? E preenche com um espaço sereno de silêncio, de equilíbrio, de verdadeira harmonia. E é assim, amigos, que a balança da nossa consciência encontra equilíbrio. Não porque a gente fica colocando uma pedrinha de cada lado e uma receita miraculosa daqui para a mente e outra para o coração, faça isso ou deixe de fazer aquilo. Não é nada disso.
é a reorientação fundamental dos dois grandes espaços da nossa consciência, que é a mente e o nosso coração, que são equilibrados não pela tentativa impossível do eixo vazio do eu, do caos da consciência egocêntrica, mas pelo único eixo que existe no universo inteiro, que é o espírito, que é o centro de todas as coisas, que está em todos os seres e em todas as partes, e, portanto, está dentro de nós também. E é assim que a consciência conquista união, conquista equilíbrio, harmonia, silêncio. Não porque ela busca isso para si, mas porque ela oferece tudo que tem para os outros. Esse é o verdadeiro amor incondicional. O amor por tudo e o amor para todos. Com isso a gente encerra e a gente espera que esses elementos tenham adicionado alguma coisa para vocês, que tenham ressoado de alguma maneira para vocês,